Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro, galera, 10 anos de idade, pode se tornar grande mestre. O Rafa, ele já fez 13, cara, já tem... Aliás, ele fez 12 anos, ele fez em outubro, então ele já tem 12 anos e 7 meses, cara. O que que tem? Não, do Faustino, você tá enganado. Onde você leu isso? Na Wikipedia? Você acredita na Wikipedia até hoje? Faustino Ouro tem 10 anos de idade aqui no canal. Aqui no canal ele tem 10, tá bom? E pode se tornar o mais jovem grande mestre da história. O mais jovem grande mestre da história é Abhimanyu Mishra, se tornou grande mestre aos 12 anos e 4 meses, e acho que 21 dias de idade. E Faustino Ouro não tem mais como se tornar o mais jovem grande mestre com 12 anos e 7 meses, mas ele está muito próximo de se tornar grande mestre, galera. Não importa, 12 anos e 7 meses, é muito novo ainda, né? Então ele está muito próximo de conseguir esse título, tá? Ele precisa ganhar essa partida que eu vou mostrar e depois empatar a última, galera. A última partida, ele vai jogar contra o Nepo. Jan Nepomniachtchi, super russo. Ainda não aconteceu essa partida, vai acontecer. E o Faustino Ouro vai poder, então, definir, né? Claro que eu trouxe uma partida aqui muito bacana aqui do Faustino Ouro, mas vai definir mesmo na última rodada contra o Nepo. Isso vai ser histórico. A gente vai trazer aqui no canal. Isso vai ser muito histórico. Galera, quer jogar xadrez online sem cheater? Baixa hoje mesmo rivalchess.app. rivalchess.app. Você vai encontrar lá o link para você baixar o aplicativo no seu celular, tá bom? Muito legal, jogue sem cheaters online, rivalchess.app. Galera, Faustino Ouro vai jogar essa partida contra o mestre internacional, o poderoso Guido Caprio. Meus amigos, como é que vai se sair Faustino Ouro contra o poderoso Guido? Que muita gente, né? Eu quero saber como é que o Faustino Ouro vai se sair contra o Power Guido, né? Então vamos... Vai, Rafa, para de besteira. O poderoso Guido abre aqui com o fianqueto. G3 foi jogado. Temos aqui D5 pelo Faust. Cavalos vem para o jogo e agora Bispo G2, colocando o Bispo na longa diagonal. E6, Roque coloca o rei em segurança, Bispo vem para o jogo e aqui o Faust prepara também para guardar o rei dele. C4 foi jogado e Roque colocando o rei em segurança. Cavalo vem pro jogo e aqui o Faustino Ouro faz um lance que eu quase nunca sei se é pra fazer esse lance ou não. Quando eu faço tá errado. Falam que assim, peão dama tem que jogar o cavalo aqui na casa de D7 pra deixar o peão móvel. Mas não é o fino. O fino aqui é tomar. E o segundo fino, praticamente igual de avaliação, é cavalo C6. Então aqui, entendimento dos caras é bizarro, né? Eu nunca sei quando que é pra jogar em D7 ou pra jogar em C6. Aí quando eu vejo esse lance, eu sempre estranho. Eu falo, mas não era pra jogar alguma coisa assim, né? É porque eu tô viciado a jogar dessa forma. Eu preciso jogar lá o Rival Chess aí e testar outras coisas. Agora é o seguinte. O Faustino Ouro seguiu com o cavalo em C6. D3 foi jogado, trazendo a proteção pro peão do C4. E aqui D4, ganhando espaço, atacando aqui. O cavalo vem para casa de B5 e o Faust joga com E5, permitindo a captura do bispo e disparando com os peões. Olha que legal. Temos o lance E3, tentando quebrar essa estrutura de peões. Peão toma, bispo toma, deixando esse peão aqui atrasado. E cavalo G4 devolvendo na mesma moeda. Bacana essa posição, nunca vi nada parecido. A partida seguiu com o lance bispo G5, escapando do ataque do cavalo e ganhando um tempo sobre a dama. E o Faustino Ouro volta o bispo também. Poderia jogar alguma outra coisa, que poderia jogar um F6, mas ele preferiu, já que vai perder o bispo aqui, que ele tire o bispo do adversário. Legal. Temos aqui trocas, bispo toma, dama toma. E H3 foi jogado pelo poderoso Guido, que está atacando aqui o cavalo. Cavalo em F6 foi jogado. Tá se saindo bem aqui contra o Power. O Faustino Ouro, por enquanto, tá ileso. A partida seguiu com o lance Torre 1. E agora temos aqui o lance A6, atacando o cavalo, tirando esse cavalo avançado daí. E aqui, galera, as brancas podem fazer o lance aqui. Esse lance é muito bom. Além de ser um lance de efeito, porque tem o tema da cravada aqui, né? Não dá pra tomar o cavalo. Além de tudo, é um lance bom. Porque já traz uma ameaça. Você tá ameaçando capturar aqui e depois tomar o peão, né? Você tá atacando o defensor do peão. E não tem uma maneira muito simples de escapar aqui. Teria que trocar aqui, né? E o ataque continua existindo,
poderia, por exemplo, seguir aqui com C5, tirando o cavalo, e seguindo com o cavalo em D7 para defender o peão. Mas o Faust nessa linha poderia até mesmo sacrificar temporariamente o cavalo, porque F4 vai recuperar material e F6 seria ruim nessa posição. Então aqui o Guido teria um peão a mais contra o Faustino Ouro, né? Então 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6 teria um peão a mais. F6 aqui seria ruim, porque apesar de recuperar o peão, as brancas começam a detonar aqui a posição, né? Podem até capturar aqui. E o jogo vai embora melhor aqui para as brancas, né? Que já tem uma posição mais ativa. Muito bem, galera. A partida seguiu com o lance, não seguiu com esse lance aqui, que seria bom. O poderoso Guido me joga esse lance aqui. Opa! Esse lance aqui é um lance de efeito. É um outro lance de efeito. Só que esse lance de efeito já não é tão eficaz. Porque o Faustino Ouro não vai capturar o cavalo e pendurar a torre. E o Faustino ganha um tempo, porque esse lance também não tá ameaçando nada, entenderam? Esse aqui é o ponto todo, né? Um lance que... Do que esse lance tá melhorando a posição das brancas? Nada, tá tirando a dama do jogo, inclusive. E é muito fácil de defender. Bispo E6 conectou as torres e ameaçou o cavalo. E já não dá mais pra jogar esse lance. Porque Bispo E6 defendeu a dama. Notem que legal o Faustino Ouro aqui. Ele respondeu da melhor maneira possível. O Guido volta o cavalo aqui para C3, Faustino tira a dama aqui da coluna E, até aqui tá ótimo, e cavalo G5 mais uma vez foi jogado, mais uma vez, agora do outro lado, né? O cavalo de novo vem atacar o bispo do Faustino Ouro, e o Faust ganha acesso a essa casa central. Cara, olha que posição legal, que posição difícil, que lance difícil de encontrar, né? É o melhor lance da posição. E por que esse lance é tão difícil de encontrar? Porque você tá deixando tomar o bispo e além de tudo tá existindo um ataque aqui agora no peão de B7. O que esse Faustino tá fazendo, cara? Vamos ver aqui, né? A partida seguiu com o cavalo toma. A gente já vai ver o que acontece se bispo captura aqui. Por exemplo, poderia seguir dessa maneira, né? Aqui o bispo volta, mas as pretas ganham um tempo aqui sobre a dama, podem seguir com duplo de cavalo e a posição fica boa. As pretas têm um contra-jogo, apesar do computador aceitar tudo, né? O computador fala, não, tá equilibrado, fica tranquilo, né? O computador é sacana demais. Mas esse lance é muito interessante, esse lance do Faustino Ouro. A partida seguiu com cavalo toma e agora cavalo toma. Opa! E agora, hein? Será que não é o momento de capturar o peão aqui de B7? Problema. Cavalo C5 aqui é uma ideia bacana aqui do Faustino Ouro. Aqui que a gente vê o nível de cálculo da galera, né? A profundidade. Dama C6, por exemplo. Aqui torre na coluna B poderia ser jogado. Aqui poderia trocar as damas, o bispo volta e as pretas têm contra-jogo. Não é legal? É muito legal, né? A visão dos caras realmente é fenomenal. Partida bem equilibrada. Quando parece que ele pendurou o peão, na verdade não. Por isso, dama em A5 foi jogada aqui pelo Guido, escapando aqui do duplo do cavalo, ameaçando o peão. E agora cavalo C5 foi jogado de qualquer maneira, protegendo o peão e atacando o peão de D3, né? Bacana demais. A partida seguiu com torre de A em D1 e agora temos o lance C6. Então esse lance coloca granito nas casas claras e mantém o peão central atacado. E aqui torre em E3 traz mais uma defesa e traz mobilidade para a torre. Faustino segue com uma ideia muito legal. Ele joga o lance cavalo de F em D7, que além de criar toda essa fortalezona aqui, dá mobilidade para o peão da coluna F. O Guido, sem desconfiar de nada, segue com esse lance cavalo em E4, que acabou ajudando o Faustino Ouro agora, galera. Esse lance acaba ajudando o Faustino porque o Faustino joga cavalo toma e agora tem que tomar de torre, tanto faz, vai tomar de bispo ou vai tomar de torre, vai levar F5, esse aqui é o ponto todo. A partida seguiu com torre toma, primeiro, poderia já rasgar um F5, o Faustino Ouro primeiro prefere jogar com torre de A aqui na coluna D. Ele faz essa provocação aqui para que o Guido jogue com esse avanço de peão, que parece muito bacana, que parece muito forte, mas o Faust agora vai para o fino do fino F5. Guido vai para o lance C5, interessante porque a torre está atacada, mas agora ele está atacando a dama do Faustino Ouro, que segue com o lance dama em E6, protegendo o rei, atacando o peão de A2, mantendo a torre atacada. O peão central está protegido e aqui então a partida segue com o lance torre E2. E o Faust consegue, no limite, criar
essa maioria de 4 contra 3 na ala do rei ao preço de ter uma maioria de 4 contra 3 na ala da dama, só que essa maioria da ala da dama é difícil de avançar, porque tem um peão atrasado. Olha que legal que o Faustino fez aqui, hein? Dama B4 foi jogado, ataca o peão. Faustino não tem pressa. Joga a torre B8, F3 ataca o peão e agora o cavalo vem para F6. Bonito, hein? Bonita a movimentação de peças aqui dos dois. Peão toma, dama B3 protege o peão de A. Crava aqui a dama do Faustino Ouro, que segue melhorando a posição da torre. E defendendo a dama, G4 foi jogado, H6 controla G5. E aqui H4, um lance ambicioso. Porque a dama tá cravada, mas o cavalo pode capturar esse peão. Mas tudo bem, porque quando o cavalo capturar esse peão vai estar desprotegido. Uma ideia muito legal do Guido. O Faustino Ouro vai pro lance dama toma, ele pelo menos danifica um pouquinho a estrutura de peões aqui, ó. Separa esses peões, uma vez que esse peão agora vai ser capturado também. E vai para esse final, 5 peões para cada um. Mas o Faust tem uma pequena vantagem, uma minúscula vantagem. Porque agora cavalo F6 ataca o bispo. E agora o bispo vem para D3 e temos trocas. E o Faustino Ouro ganha uma pequena iniciativa, criando uma ameaça. O rei defende mais a torre agora. Vejam como o Faustino Ouro tem um finalzinho um pouco melhor. Rafa, máquina contra máquina, o que acontece aí? Empata. E ser humano contra ser humano? Não dá para saber, porque é o tempo deles. 51 segundos tem aqui o poderoso Guido. 47 tem Faustino Ouro. Agora é terra de ninguém, galera. Finalzinho com o tempo caindo é terra de ninguém. Mas parece que as pretas estão criando ameaças, né? O peão agora está atacado. H5 foi jogado, o peão está defendido, mas o Fausto tem uma ideia. Ele quer muito atacar o peão. Não dá para jogar essa torre aqui. Poderia jogar até um torre H4, mas ele primeiro joga com torre F4, bispo cobre aqui em F3 e agora a torre F5 ataca o peão. 2 vezes. O Guido vai para essa ideia interessante do lance rei E3, uma ideia bacana, porque agora se o Faustino Ouro capturar aqui o peão D5, criaria problemas infinitos para o Faustino Ouro. Infinitos. Se peão toma, por exemplo, torre toma e as brancas abrem aqui a vida para esse bispo, né? E além de tudo tem cheque ali, ó. Acabou, aqui as brancas podem até ganhar. Tem uma vantagem muito forte. Por isso a posição é perigosa e o Faustino Ouro não toma o peão e segue com o lance super. Galera, isso aqui é lance de grande mestre. Faustino Ouro vai mostrando o seu nível. Rei F7 é lance de grande mestre, né? Isso aqui o cara realmente sabe o que está acontecendo aqui no jogo. Torre H1 foi jogado, um lance passivo, hein? 2 peças se defendendo. Faustino Ouro ganha mais um tempo. Olha que legal, em vez de tomar aquele peão e dar um contra-jogo para as brancas, ele melhorou a posição do rei. A partida seguiu com torre G1 indo para o contra-ataque, mas agora a torre G5 faz a defesa, torre H1 mantém o peão defendido e rei F5, pouco a pouco. Olha o que aconteceu. O Faustino Ouro não tomou o peão de H, mas olha o rei dele onde veio parar. E tem esse problema do peão atrasado ainda. E agora, o que jogar? Difícil achar lance. Máquinas jogariam B4, não que isso salve, hein? A posição ainda tá difícil, porque tá vindo torre G3 aqui. Ah, eu não quero deixar jogar torre G3, vou jogar rei F2. Foi o que aconteceu na partida. É um erro. Olha como é difícil o jogo de xadrez. Não é um lance lógico, esse lance para evitar a torre G3, é lógico. Mas tem um problema e a gente vai ver qual. Aqui poderia jogar rei E2. Quem jogaria rei E2 aqui? Levanta a mão. Quem pensou no lance rei E2 aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Os 5 para fora. Os 5 para fora da sala. Tudo mentiroso. Vai lá pro meu vizinho, vai lá pra casa do Felipe. Ele é neto do Felipe. Enfim. Tudo mentiroso. É difícil de achar esse lance. É muito difícil de achar o lance rei E2. O lance B4, tudo bem, a gente até pode achar meio que passa a vez, mas é difícil jogar contra a torre G3, né? E por isso a gente é tentado a jogar esse lance. Mas esse lance tem um problema. Cavalo chega com cheque. Faustino Ouro encontrou isso mesmo com o tempo caindo, galera. Mesmo com o tempo caindo ele encontrou e agora forçou a captura. Aqui jogou esse lance, mas se capturar aqui também não salva, né? O que você vai fazer? Vai dar um cheque aqui, o rei invade. Defendeu esse peão, mas esses dois aqui já era, vão cair. E aqui a tensão continua existindo, né? Não dá pra avançar aqui, não tem nenhuma sacanagem.
A torre tá protegendo esse peão. A posição do Faustino seria muito boa. Então não dá pra tomar. Mas também se não tomar tem problema. Porque rei E3 foi jogado e torre G3 veio de qualquer maneira. Tempo caindo. Torre H4 vai pra cima do cavalo. Porque notem, aqui não dá pra tomar, né? Não dá pra tomar. O bispo tá cravado. Torre ameaça o cavalo, mas agora cavalo G5 ameaçando o bispo 2 vezes. Torre F4 faz a defesa, o rei vem para E6, logo mais ele tá louco para invadir aqui. Rei F2 foi jogado, dando mobilidade aqui pro bispo, mas o Faustino fala, daqui você não escapa. Torre toma, cavalo toma, rei toma, e aqui tem algumas maneiras de ganhar. G5 é possível, toma um passão, vem pra cá, fica com o peão passado distante. Rei D5 também é possível, mas o Faust joga uma outra maneira, joga simplesmente rei F5. Como é que faz para defender esse peão? Não defende. A partida segue com B4, o rei encostou em G5. O rei centraliza, cai o peão de H5. E nessa posição, o poderoso Guido amolece. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. Aqui é o seguinte. Agora não tá mais erguido. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui capturou, né? Acabou. Porque o que você vai fazer? Vai tentar jogar um rei E5? Não dá tempo, o peão dispara, olha só, né? As pretas disparam com velocidade, fazem a dama na frente. Tudo mais que assustador esse monte de peão avançando, mas aqui acabou. Dama controlou aqui a casa de promoção, o outro peão tá disparando, se precisar sacrificar uma dama por 2 peões, nem precisa. Mas se precisasse, né? Além de tudo, tem um outro peão avançando, tranquila aqui a vitória. Faustino Ouro, galera, a um passo de se tornar grande mestre. Faustino Ouro, que fez 97% de precisão nessa partida, está fazendo 2.629%. Opa, cadê? Por cento não, 2.629% de precisão não. 2.629 performance de rating e ele já passou dos 2.500 de rating. São as condições que precisa para se tornar grande mestre. 3 normas. Essa terceira norma precisa ter performance de 2.600 plus e precisa ter um rating maior, rating ativo maior que 2.528. Mas ainda não chegou no número mínimo de pontos que ele tem que fazer nesse torneio. Ou seja, na última rodada, ele vai jogar contra Jan Nepomniachtchi e precisa empatar. No mínimo empatar ou ganhar do Nepo para se tornar grande mestre. Tá muito próximo. Ao mesmo tempo, é um desafio colossal. Vamos continuar na torcida para o menino de 12 anos, Faustino Ouro, que pode ser o próximo Bobby Fischer. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!